Olá, bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante e atual. Os 10 sinais da segunda vinda de Jesus e do fim dos tempos. A Bíblia nos revela que, antes da volta de Cristo, certos eventos e sinais marcantes ocorrerão, e muitos deles já estão acontecendo ao nosso redor. Será que estamos preparados para o que está por vir? Se você quer entender melhor o que a Bíblia diz sobre o fim dos tempos, fique com a gente até o final deste vídeo. Vamos explorar cada um desses sinais de forma clara e simples, mostrando como eles se conectam com o cenário atual que vivemos no mundo. Antes de começarmos, aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu like. Assim, você nos ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas e fica por dentro de todos os nossos conteúdos. Vamos juntos aprender mais sobre a palavra de Deus e nos preparar para os grandes eventos que estão por vir. Agora, vamos mergulhar nos 10 sinais da segunda vinda de Jesus. O primeiro grande sinal do fim dos tempos é o retorno de Israel como nação em 1948. Isso foi um evento que surpreendeu o mundo, pois ninguém imaginava que aconteceria, e foi um verdadeiro milagre. Para que muitas profecias bíblicas se cumpram, Israel precisa estar restaurado, e a volta do povo judeu à sua terra foi fundamental para isso. Um exemplo disso é a reconstrução do terceiro templo, algo que ainda precisa acontecer, pois, segundo a Bíblia, o anticristo entrará nesse templo e afirmará ser Deus. Em 2 Tessalonicenses 2, lemos que ele irá se apresentar como uma divindade no lugar mais sagrado do templo, algo que Jesus também mencionou ao falar sobre a abominação da desolação prevista pelo profeta Daniel. Esse tipo de profanação já aconteceu no passado, quando Antíoco Epifânio invadiu o templo e fez algo parecido. Esse ato gerou a revolta dos Macabeus, e depois da vitória, surgiu o milagre do óleo da menorá, que queimou por 8 dias. Dessa história nasceu a celebração de Hanukkah, a festa das luzes, que muitos comemoram até hoje. Para que o templo possa ser reconstruído e as profecias se cumpram, Israel precisou primeiro voltar a existir como nação. Além disso, a Bíblia diz que Jesus vai reinar durante o milênio, e para isso, Israel tinha que estar restaurado, conforme as promessas feitas a Davi e Abraão. Por isso, o retorno de Israel é um dos sinais mais importantes, pois sem ele, nada disso seria possível. Mesmo que não saibamos o dia exato da volta de Jesus, ele deixou sinais para que estivéssemos atentos. Se Jesus tivesse dito a data exata, muitos viveriam de qualquer jeito, esperando para mudar só na última hora. Mas Deus quer que estejamos sempre preparados e vivendo com seriedade. Nos dias de hoje, temos condições de ver como tudo está se encaixando. Por exemplo, a Bíblia menciona que quando as 2 testemunhas do Apocalipse forem mortas, o mundo inteiro verá esse evento. Antigamente, isso seria impossível, mas hoje, com a internet e a TV, todos podem ver o que acontece ao redor do mundo em tempo real. O livro de Apocalipse termina com a vitória de Jesus e a chegada da Nova Jerusalém. Isso significa que, apesar das dificuldades, tudo vai terminar bem para aqueles que estão firmes em Cristo. Nós venceremos, e vamos reinar com Ele para sempre. Portanto, o primeiro sinal é o ressurgimento da nação de Israel. Parte 2. O Templo de Jerusalém. O segundo sinal que mostra como estamos próximos dos eventos finais é a preparação para a reconstrução do Templo de Jerusalém. Há mais de 30 anos, o Instituto do Templo vem trabalhando para tornar isso uma realidade. Eles já prepararam todos os móveis e utensílios necessários, e até realizaram uma reunião com líderes de todo o mundo para discutir essa reconstrução. Hoje, em Jerusalém, é possível ver uma menorá de ouro exposta perto do Muro das Lamentações. Isso é um sinal de que estão prontos para avançar. Além disso, eles estão treinando levitas para atuarem como sacerdotes, seguindo todas as tradições antigas. As roupas dos sacerdotes, os incensários e os objetos para os rituais, tudo está preparado. A única coisa que falta é a Arca da Aliança. Muitos acreditam que ela será encontrada e alguns dizem até que já sabem onde ela está, mas o local permanece em segredo. Todo o projeto do templo está pronto e, segundo estimativas, eles poderiam construir o templo em apenas 6 meses. Os Coenim, ou seja, os descendentes de sacerdotes, já estão sendo treinados em uma réplica do templo no deserto, onde estão praticando os rituais e sacrifícios. No entanto,
Para que o templo seja reconstruído no Monte Moriá, será necessário um acordo de paz. Hoje, se Israel tentasse fazer isso à força, haveria uma grande guerra. Mas, segundo Daniel 9, 24 ao 27, esse acordo de paz será proposto pelo Anticristo e marcará o início da grande tribulação. A construção do terceiro templo é crucial para o cumprimento das profecias, pois será lá que o Anticristo se apresentará como um Deus. Então, podemos ver que quase tudo já está pronto, falta apenas a assinatura de um acordo de paz e a questão da Arca da Aliança. Curiosamente, até a famosa marca de brinquedos Lego fez um modelo do novo templo. Eles recriaram o projeto nos mínimos detalhes, tanto a parte externa quanto a interna. É algo incrível de se ver. Então, tudo está caminhando para a reconstrução do templo, e esse é um dos grandes sinais que precisamos observar. O próximo sinal vai além e pode surpreender você. Fiquem atentos, pois o que está por vir não é apenas uma teoria, o mundo está se preparando para tudo isso, e logo veremos acontecer diante de nossos próprios olhos. Sinal 3. O grande reset e a reconstrução do sistema econômico. O terceiro sinal é algo que tem sido bastante discutido recentemente, o grande reset, que envolve uma reestruturação do sistema econômico mundial. A ideia é começar de novo e criar algo que, segundo os líderes, será melhor. Até o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comentou sobre a necessidade de reconstruir e melhorar o que foi feito no passado. Mas o que significa esse reset? Basicamente, eles querem reformar o sistema econômico, que hoje é baseado no capitalismo, porque acreditam que ele está desgastado. Além disso, também há um plano para um sistema ambiental mais sustentável. Para isso, seria necessário redefinir tudo, começando do zero, mas esse novo começo será guiado pelas regras deles, o que pode colocar a população sob o controle dos líderes poderosos. Quando falamos em resetar, é como reiniciar um computador, tudo volta ao início, e qualquer coisa que não esteja salva é perdida. Eles planejam mudanças em várias áreas, como a ambiental. Por exemplo, a Agenda 2030 da ONU lista 17 metas para o futuro do planeta, incluindo a limitação do aquecimento global e a redução das diferenças econômicas entre os países. Parece algo bom, mas pode esconder intenções de controlar cada aspecto da vida. Recentemente, líderes como o presidente francês Macron e representantes do Fórum Econômico Mundial falaram até sobre implantar chips cerebrais nas pessoas para conectá-las ao mundo digital. Esse tipo de tecnologia pode ser usado para um controle ainda maior, deixando as pessoas dependentes de um sistema único. A moeda que usamos hoje, por exemplo, pode desaparecer, sendo substituída por uma moeda digital global que funcionará apenas dentro desse novo sistema. Essa ideia de um reset e de criar uma nova economia parece ser parte de um plano maior, que muitos acreditam ser uma preparação para o governo do Anticristo. Se todas as economias e sistemas forem unificados, será mais fácil para ele controlar o mundo. Imagine um mundo onde as pessoas não podem comprar ou vender se não aceitarem estar nesse sistema. Muitos cristãos veem isso como um alerta para compartilhar a mensagem do Evangelho enquanto há tempo. Hoje, com a internet, temos uma oportunidade incrível de falar sobre isso e alcançar muitas pessoas. Porém, se o grande reset acontecer, os canais e contas que falam sobre a verdade poderão ser silenciados. Por isso, é importante usar o que temos agora para compartilhar essas mensagens. Lembre-se, esse reset que eles planejam envolve começar tudo de novo, mas segundo as novas regras deles, e pode levar à perda de liberdades que temos hoje, especialmente com o avanço da digitalização. Se o dinheiro de papel desaparecer e tudo se tornar digital, quem não estiver nesse sistema não poderá comprar ou vender nada. Isso nos lembra o que a Bíblia diz sobre a marca da besta, que será um sinal para quem quiser participar desse novo sistema. Então, por mais difícil que seja ouvir tudo isso, é importante que estejamos alertas. Jesus nos pediu para levantar a cabeça e olhar para Ele, porque nossa redenção está próxima. O mal pode estar tentando crescer, mas a vitória final é de Cristo. Precisamos estar firmes e continuar pregando a verdade, para que mais pessoas possam conhecer a liberdade que só Deus pode dar. Essa mensagem não é para assustar, mas para despertar as pessoas. O conhecimento é poder, e quanto mais soubermos, mais podemos escolher o caminho certo. Então,
vamos continuar falando sobre esses assuntos e trazendo luz para aquilo que tentam esconder. E agora, vamos para o quarto sinal que também é muito importante. O quarto sinal: a crise econômica. Um dos sinais mais evidentes de que estamos nos últimos tempos é a crise econômica global. Muitas pessoas acreditam que o problema de inflação alta está apenas no Brasil ou que é culpa do governo, mas, na verdade, essa inflação afeta o mundo todo. A Bíblia já nos alertava sobre isso. Em Apocalipse, lemos que, no momento certo, o Cordeiro abrirá os selos, e uma grande crise econômica ocorrerá durante o período da tribulação. Mas é importante lembrar que nada acontece de uma hora para outra. Tudo faz parte de um processo de preparação, um desenrolar de eventos que vem se acumulando ao longo do tempo, até que as profecias se cumpram. Por exemplo, em 2008, vimos uma grande crise financeira global. Muitos países quase quebraram, e os bancos centrais intervieram para salvar grandes empresas. Mas hoje, a situação é diferente, os bancos centrais estão sem dinheiro e as nações estão com dificuldades para pagá-los. Essa quebra econômica em escala global será o motivo para um reset mundial. Será como se disséssemos: estamos todos falidos, vamos começar do zero. Algo semelhante já aconteceu antes. Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha quebrou, e a inflação era tão alta que eles precisaram zerar a moeda e recomeçar. Porém, desta vez, não será uma nação isolada, será o mundo todo. E, ao invés de várias moedas, teremos apenas uma, controlada por um governo central, ligado a uma coalizão de 10 nações. Esse controle econômico global será um dos passos para a ascensão do Anticristo, que liderará esse novo governo mundial. Além disso, vemos o crescimento impressionante da China, que está prestes a se tornar a maior potência econômica do mundo, ultrapassando os Estados Unidos. Até pouco tempo atrás, a diferença entre as duas nações era enorme, com os Estados Unidos dominando a economia global. Mas, aos poucos, a China foi fazendo parcerias, aproveitando sua mão de obra barata e a enorme capacidade de produção, e agora está quase alcançando a liderança mundial. A China tem um sistema de controle social muito diferente, e isso também faz parte da preparação para o que está por vir. Eles estão comprando empresas e expandindo sua influência em todo o mundo. Em breve, veremos a China no topo, enquanto os Estados Unidos perderão seu lugar de maior potência econômica. Esses eventos são sinais claros de que a crise econômica global está se aproximando, e que estamos cada vez mais perto dos tempos profetizados na Bíblia. O engano, o quinto sinal. Um dos sinais mais preocupantes que já está acontecendo, e que vai piorar, é o engano. A Bíblia nos alerta sobre isso, e Jesus disse em Mateus 24:11 que muitos serão enganados nos últimos dias. Hoje, quando falamos sobre esses temas, muitas vezes somos vistos como conspiracionistas ou desinformados, mas a verdade é que o engano é uma estratégia essencial para preparar as pessoas a aceitarem o anticristo. Elas vão acolher isso sem questionar. Satanás, o pai da mentira, é um mestre no engano. Ele conhece profundamente o ser humano e usa pessoas e sistemas ao redor do mundo para confundir e desviar as pessoas. A Bíblia, em 1 Timóteo 4:1, nos adverte que, nos últimos dias, muitos se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Jesus também disse que, quando ele voltar, será difícil encontrar fé na terra. Lucas 18:8. Com o aumento da maldade, o amor de muitos vai esfriar, e a igreja, que deveria ser um farol de fé, está se enfraquecendo. Quando isso acontece, o engano se espalha ainda mais. Vemos esse engano tomando conta de várias formas, especialmente na mídia. Filmes e livros sobre feitiçaria, vampiros e bruxaria se tornaram os maiores sucessos de bilheteria. Quando as pessoas consomem esses conteúdos, sem perceber, elas começam a esfriar na fé. Esse tipo de entretenimento abre portas para o engano espiritual. Na Inglaterra, por exemplo, há mais de 5.000 bruxos, enquanto igrejas estão sendo fechadas e transformadas em bares ou museus. Enquanto isso, o Islã cresce e novas mesquitas são construídas por toda a Europa. Isso acontece porque, quando a igreja não se levanta, o engano toma seu lugar. Devemos buscar um avivamento para que muitas pessoas ainda possam ser salvas.
A Bíblia nos diz que, infelizmente, o amor de muitos esfriará, e isso é algo que não tem volta. Até dentro da igreja, muitas vezes o foco está em assuntos como ganhar dinheiro ou alcançar sucesso terreno, enquanto os sinais dos tempos estão diante de nós, gritando por atenção. Quando as pessoas rejeitam a verdade, Deus as entrega ao engano. Paulo fala sobre isso em 2 Tessalonicenses 2, 10 a 11, afirmando que, porque não creram na verdade, Deus enviará sobre elas a operação do erro, para que acreditem na mentira e aceitem o anticristo. Em Romanos 1, vemos o mesmo princípio: aqueles que não quiseram crer em Jesus foram entregues aos seus próprios desejos. Assim, muitas pessoas hoje estão sendo enganadas sem perceber, pois rejeitaram a verdade e agora estão presas em suas próprias ilusões. A iniquidade, o sexto sinal. Um sinal muito forte que já está presente e que, infelizmente, só vai piorar, é a iniquidade. Jesus falou sobre isso em Mateus 24, 12, dizendo que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O apóstolo Paulo também chamou o anticristo de o homem da iniquidade em 2 Tessalonicenses 2, 3. Esse pecado, que continua crescendo, é um indicativo claro dos tempos finais. A Bíblia nos avisa que, nos últimos dias, as pessoas vão inventar novas maneiras de pecar, criando formas cada vez mais assustadoras de se afastar de Deus. O ser humano, por sua própria inclinação, tende a buscar o mal, a se afastar da luz e se aproximar das trevas. Essa iniquidade tem se tornado algo comum e muitas vezes tratada como normal. As pessoas já não querem saber da palavra de Deus. Na língua original do Novo Testamento, o grego, a palavra é anomia, que significa sem lei. O iníquo é aquele que vive sem seguir a lei de Deus, e é exatamente isso que estamos vendo hoje. A Bíblia diz que os homens chamarão o errado de certo e o certo de errado, Isaías 5, 20, invertendo os valores e quebrando a palavra de Deus. Estamos vivendo numa época em que muitos afirmam: o que é certo para mim pode não ser para você, criando uma confusão moral. As pessoas estão inventando novas formas de perversão, e isso está acontecendo de maneira tão abundante que até mesmo dentro das igrejas encontramos sinais desse comportamento. Muitos cristãos, que deveriam se opor ao pecado, estão aceitando e justificando atitudes que claramente violam a palavra de Deus. Essa batalha é espiritual. Acreditamos que existem forças demoníacas que estão agindo com mais poder nos últimos tempos. São demônios de engano e maldade, preparados para esta hora final, que estão espalhando a iniquidade pelo mundo. Vivemos tempos em que é cada vez mais difícil permanecer fiel a Deus, especialmente para os jovens, que enfrentam muitos desafios. A pressão para ceder ao pecado é enorme. Antigamente, era comum que jovens cristãos tomassem a decisão de se guardar para o casamento, de viver em pureza. Mas hoje, esse tipo de compromisso praticamente desapareceu. Pouco se fala sobre santidade nas igrejas, e muitos jovens se afastam desse ideal, seguindo o fluxo do mundo. Para se manter puro hoje, é preciso literalmente andar na contramão do mundo e, muitas vezes, até da própria igreja, que tem relaxado seus padrões. O anticristo, o homem da iniquidade, vai eliminar qualquer coisa que esteja relacionada à santidade e aos valores de Deus. Com o reset global que está por vir, certamente as questões morais e os valores cristãos serão descartados. Estamos vendo isso acontecer com alguns líderes religiosos que estão tentando reinterpretar a Bíblia para que ela se ajuste aos novos padrões perversos da sociedade. Essa distorção já chegou até mesmo dentro das igrejas, onde alguns pastores e líderes estão começando a defender a ideia de que a Bíblia precisa ser revisada para se adequar aos tempos modernos. Irmãos, devemos tomar muito cuidado. Precisamos nos apegar firmemente à verdade da palavra de Deus, mesmo que isso nos coloque em desacordo com o mundo ao nosso redor. O remanescente fiel vai permanecer firme, mesmo em meio a toda essa iniquidade crescente. Sinal 7. A promessa de sua vinda. Os zombadores da fé. Um sinal claro do fim dos tempos é a presença dos zombadores da fé e a crescente apostasia. A Bíblia nos alerta em 2 Pedro 3, 4, onde as pessoas questionam: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais adormeceram, tudo continua como desde o princípio da criação. Isso reflete exatamente o que vemos hoje. Muitos afirmam que Jesus não vai voltar ou que,
se voltar, será em um futuro distante, como daqui a 300 ou 1000 anos. É interessante notar que, apesar dessa descrença, o céu e os astros permanecem como uma constante ao longo das gerações, simbolizando a fidelidade de Deus. No entanto, até mesmo esses elementos serão abalados antes da volta de Jesus. A Bíblia nos ensina que as estrelas cairão, o sol escurecerá e a lua não dará mais sua luz. Esse será o momento em que as pessoas estarão distraídas, como nos dias de Noé e de Ló, quando a volta de Cristo acontecerá de repente, sem que elas percebam. Além disso, como Jesus nos alertou, nos últimos dias, a zombaria da fé será intensa. As pessoas dirão que, por ele não ter vindo em 2000 anos, ele não virá mais. No entanto, essa própria atitude foi prevista pelos apóstolos, provando que estamos vivendo tempos proféticos. O Novo Testamento fala constantemente sobre a volta de Cristo, sendo esse um dos temas centrais, mencionado em praticamente todos os livros da Bíblia. Não podemos permitir que a incredulidade e o ceticismo enfraqueçam nossa fé. A Bíblia nos diz que, embora os sinais estejam se cumprindo, muitos preferem ignorá-los ou tratá-los com desprezo. Isso aconteceu também no tempo de Noé, quando zombavam da ideia de que a terra seria inundada. Mas o dilúvio veio, de forma inesperada, e apenas aqueles que estavam na arca foram salvos. Cristo é nossa arca nos dias de hoje, e precisamos permanecer firmes em sua proteção. As mudanças climáticas, desastres naturais e o aumento da frequência de eventos sísmicos são sinais visíveis de que algo está diferente no mundo. Mesmo assim, muitos zombam e buscam refúgio em lugares como Marte, esquecendo que a Terra inteira será abalada. A nossa segurança está em Cristo, e devemos entrar na arca que Ele nos oferece. Sinal 8. A situação no Oriente Médio e a guerra de Gog e Magog. Um dos principais sinais do fim dos tempos é a situação no Oriente Médio. A Bíblia já previa isso há muito tempo. No livro de Ezequiel, capítulo 38, o profeta descreveu com detalhes algo que está acontecendo hoje, milhares de anos depois. Ezequiel viveu no século VI a.C., ou seja, essa profecia foi feita há cerca de 2600 anos. Ele fala sobre uma coalizão de nações que se unirá para atacar Israel. Essas nações incluem a Rússia, a Turquia e o Irã. Curiosamente, o Irã, que naquela época era conhecido como Pérsia e era um aliado de Israel, agora é seu inimigo. Como Ezequiel poderia ter previsto que os persas, que libertaram o povo de Israel do exílio babilônico, se tornariam inimigos? Essa é uma das grandes provas de que as profecias bíblicas estão se cumprindo. A guerra de Gog e Magog, segundo a profecia, acontecerá antes da volta de Jesus e pode até ser o estopim para um grande acordo de paz entre várias nações. Esse acordo será feito pelo Anticristo, segundo o que a Bíblia nos ensina. A razão por trás desse conflito envolve tanto questões religiosas quanto econômicas. Para muitas nações árabes, é uma luta religiosa. Para a Rússia, por exemplo, o interesse está nos recursos naturais de Israel. O Mar Morto, por exemplo, possui minérios valiosos que atraem a atenção do mundo, e isso inclui recursos necessários até mesmo para a produção de armas. Portanto, é importante ficar de olho nos acontecimentos do Oriente Médio, pois eles estão ligados diretamente às profecias bíblicas e ao relógio de Deus para a humanidade. Sinal 9. A união das religiões. Um dos sinais importantes da volta de Jesus é a união das religiões, algo que já está em andamento. Recentemente, houve orientações de líderes religiosos, incluindo o Papa Francisco, sobre a criação de uma religião mundial, onde diferentes crenças seriam unificadas. Em Dubai, por exemplo, já construíram um espaço que abriga 3 templos, um cristão, um muçulmano e um judeu. Mas isso levanta uma pergunta: como essas religiões, que têm crenças tão diferentes, podem se unir? O Islã acredita que Alá é Deus, o judaísmo acredita em Javé, enquanto os cristãos creem que Jesus é o único caminho para Deus. Então, em uma religião unificada, o que será deixado de lado? Jesus, o ponto central do cristianismo, não poderia ser proclamado como o único caminho. A Bíblia nos alerta que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém pode chegar a Deus sem ele. João 14, 6. Isso significa que essa união global de religiões não incluirá o verdadeiro Evangelho.
Nos Estados Unidos, que já foi uma nação predominantemente cristã, vemos sinais dessa mudança. Antes, as pessoas se cumprimentavam dizendo Feliz Natal, Merry Christmas, mas agora é mais comum dizer Boas Festas, Happy Holidays, para não ofender outras crenças. Esse tipo de mudança faz parte de um movimento maior para remover a centralidade de Jesus. De acordo com a Bíblia, o Anticristo usará essa união de religiões para estabelecer um falso acordo de paz. Para ele e para Satanás, não importa em que você acredita, contanto que não confesse que Jesus é o Salvador. E é isso que eles querem, afastar as pessoas do verdadeiro caminho para a salvação. Parece um discurso bonito, essa ideia de união e paz entre todas as religiões, mas a Bíblia nos diz que a verdadeira paz não virá dessa forma. A união das religiões é apenas um sinal de que as profecias estão se cumprindo e de que a volta de Jesus está cada vez mais próxima. Vamos permanecer firmes na fé, sabendo que esse falso acordo de paz é apenas uma etapa no plano do Anticristo. Esses eventos são sinais claros de que a profecia está se cumprindo, e que o Anticristo precisará dessa união para estabelecer seu controle. O importante é permanecermos firmes em Cristo e não nos deixarmos enganar pelas aparências. 10º e último sinal. O Apocalipse e o avanço da tecnologia. O 10º e último sinal que podemos observar claramente é o impacto da tecnologia no cumprimento das profecias bíblicas. O livro de Apocalipse, por exemplo, menciona que o mundo inteiro verá os corpos das duas testemunhas caídos na praça de Jerusalém. Isso só é possível graças à tecnologia moderna, especialmente a internet e os celulares. Hoje, temos a capacidade de acompanhar eventos ao vivo de qualquer lugar do mundo em tempo real. Algo que parecia impossível quando essas profecias foram escritas. Na época em que o Apocalipse foi revelado, ninguém poderia imaginar um cenário assim. Há 50 anos, a ideia de que o mundo inteiro pudesse ver algo acontecendo em um lugar específico era impensável. Mas, com a internet, isso é uma realidade. O celular, que hoje já supera a televisão como principal meio de comunicação, é uma ferramenta poderosa para que tudo isso aconteça. Além disso, existe uma curiosidade interessante relacionada ao número 666, descrito em Apocalipse. Na língua hebraica, cada letra tem um valor numérico. A sexta letra do alfabeto hebraico é Vav, que é equivalente ao número 6. Quando repetimos essa letra 3 vezes, temos Vav, 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 que é transliterado para www, as iniciais de World Wide Web, ou seja, a internet. Isso nos faz pensar que a internet pode ser uma parte importante no cumprimento das profecias. A tecnologia avança rapidamente, e com o surgimento do 5G, o mundo está mais conectado do que nunca. Nos Estados Unidos, o 5G é tão rápido que supera até o Wi-Fi de muitas casas. Isso significa que, em breve, será possível rastrear e controlar cada pessoa de maneira muito mais eficaz. O 5G pode ser a ferramenta que permitirá a criação de um sistema global de controle, algo mencionado nas Escrituras. A marca da besta, mencionada em Apocalipse, poderia estar relacionada a um sistema tecnológico que envolve a internet e os avanços que temos hoje. A ideia de um chip que controle a vida das pessoas não está mais tão distante. Tudo o que fazemos, gostamos ou buscamos já está sendo registrado e armazenado na nuvem, e esse controle pode se intensificar no futuro. Assim, o avanço da tecnologia é um dos sinais mais claros de que estamos cada vez mais próximos do cumprimento das profecias do Apocalipse. A conectividade global e o controle digital são aspectos fundamentais que nos fazem refletir sobre o futuro e sobre como esses sinais estão se desenrolando diante de nossos olhos. Chegamos ao fim da nossa jornada pelos 10 sinais da segunda vinda de Jesus e do fim do mundo. Como vimos, as profecias bíblicas estão se cumprindo diante dos nossos olhos, e os sinais estão cada vez mais claros. Este é um tempo de preparação, de reflexão e de busca pela verdade que somente Cristo pode oferecer. É importante que fiquemos atentos e vigilantes, firmes na fé, porque o retorno do Senhor está mais próximo do que nunca. Se esses sinais falaram ao seu coração e você deseja aprender mais sobre a palavra de Deus e o que ele nos reserva para o futuro, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos.
Se este conteúdo abençoou sua vida, deixe seu like, compartilhe com amigos e familiares, e deixe seu comentário aqui embaixo, nos contando qual desses sinais mais te impactou. Juntos, podemos espalhar essa mensagem e ajudar mais pessoas a se prepararem para o que está por vir. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, e até o próximo vídeo.